Eu quero, nesta oportunidade, saudar a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dando sequência ao estudo sobre o livro de Apocalipse, capítulo 6, a abertura dos primeiros 6 selos. Versículo 1 a seguir diz o seguinte: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. Olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Eu quero compartilhar com vocês nesta oportunidade esta palavra que fala do capítulo 6, a abertura dos primeiros 6 selos. Na semana passada nós vimos falando daqueles momentos que se seguem lá no céu após o arrebatamento da igreja. Aqueles preparativos que ocorrem para o início da grande tribulação aqui na terra. E agora nós vamos entrar efetivamente no capítulo 6, falando sobre o início da grande tribulação aqui na terra, que é exatamente o momento subsequente, é o momento seguinte, depois da vinda de Jesus no arrebatamento da igreja. Jesus vem, arrebata a igreja está com Cristo na glória. São 7 anos, sendo metade das bodas do Cordeiro, metade do tribunal de Cristo. Desse tempo, a igreja vai estar com Cristo, enquanto aqui na terra ocorrem os 7 anos da grande tribulação, que a Bíblia fala que vai ser esse período de grande aflição, de algo que até então a terra ela não tem passado por isso ainda, e que nesse período passará. E diz logo no começo: E havendo o cordeiro aberto um dos selos. Os selos são 7 selos. 7 selos que vão ser abertos. Esses 7 selos representam 7 momentos, 7 etapas do julgamento permitido por Deus para a terra nesse período da grande tribulação. Quando diz aqui, a Bíblia ela fala, havendo o cordeiro está com letra maiúscula. O cordeiro é o Cordeiro de Deus. É aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. Ele fez-se cordeiro por nós. Ele alcançou esse título pela sua morte na cruz do Calvário. Portanto, é Jesus Cristo, havendo o cordeiro aberto um dos selos. Então,
ele tem o domínio absoluto de tudo. Não ocorre nada na terra, nem hoje, nem durante a grande tribulação, que não seja permitido, autorizado por Jesus. Ele tem o controle absoluto, ele tem o controle soberano de tudo. E quando a Bíblia faz questão de enfatizar logo no começo do capítulo 6 de Apocalipse, quando trata do início da grande tribulação aqui na terra, a abertura do capítulo faz-se com essa informação: havendo o Cordeiro aberto um dos selos. Qualquer coisa que ocorre é porque foi autorizado pelo Senhor Jesus. Nada foge do seu controle. Nós precisamos iniciar o estudo do livro de Apocalipse desse período agora da grande tribulação aqui, que é a partir do capítulo 6, cientes dessa mensagem central. Ele tem o controle absoluto de tudo. Nada foge ao seu controle. Havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia em voz de trovão: vem e vê. Versículo 2 diz o seguinte: olhei, eis um cavalo branco. Eis um cavalo branco. Nesse momento, nós já vemos que o Cordeiro, ele autorizou, abriu o selo e viu um cavalo branco. O cavalo branco que já estava nesse momento para agir, para andar sobre a terra. Esse cavalo branco, ele está dizendo aqui branco, na realidade, porque ele vai apresentar-se com um símbolo de paz, inicialmente. E esse cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Aqui já fala desse cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, fala já da entrada, do início, do limiar, do princípio do governo do anticristo. Esta pessoa que lá no livro de Tessalonicenses, lá no livro nas cartas de João, também João fala sobre ele. Nas cartas de Pedro, Pedro também enuncia isso. Fala aqui dessa pessoa que gradativamente ele vai entrar no cenário da humanidade após o arrebatamento da igreja. Ele começa a ter o início da sua trajetória aqui na terra oficialmente, e pode observar que a Bíblia diz: ele olhando, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa. Foi-lhe dada uma coroa. Coroa fala de símbolo de autoridade real. Então, ele vai ser uma pessoa que vai ter um poder político concedido na época, que vai ser delegado esse poder para ele. Ele vai assumir esse poder, ele vai ter essa coroa, e vai ficar evidente isso para as pessoas que estiverem no mundo através dos meios de comunicação, através da televisão, através da internet. As pessoas saberão que ele é o que vai estar dominando na época, ele vai assumir esse domínio porque ele vai ter a coroa. Então, quando fala da coroa aqui, é um sinal público e é um simbolismo de que as pessoas reconhecem nele o sinal de autoridade real. Quando fala de coroa, não é algo meramente que alguém tem um poder pequeno. Não, ele tinha um poder simbolizado pela coroa. Coroa fala de um poder real e que ele vai ter isso por delegação de outros governantes que naquele momento, logo no início da grande tribulação, eles vão delegar essa função, essa coroa para ele. Não fica evidente aqui na Bíblia, num primeiro momento, se logo após o arrebatamento da igreja, quantas semanas depois, quantos dias depois, ou exatamente assim, quantos meses depois. O que fica evidente é que não será muito depois, logo num período, num momento posterior,
que pode ser de 1 semana, pode ser de 3, pode ser de 4 semanas, após o arrebatamento da igreja. O mundo hoje está amadurecendo para isso. No momento que Jesus vem e arrebata a igreja, a humanidade ela fica, num primeiro momento, entra num desespero. As pessoas elas procurarão uma referência e acabará tendo essa angústia e essa perplexidade da população mundial. Quando Jesus arrebata a igreja, logo nos momentos que se seguirão, a partir daí, os dias que se seguirão, quando a imprensa noticiar o desaparecimento de um povo, quando hoje em fração de segundos o mundo todo recebe uma notícia, não será diferente. Então, depois do arrebatamento da igreja, o mundo todo ficará sabendo, dentro de instantes, do desaparecimento de um povo. Por exemplo, veículos ficarão desgovernados, se o motorista servia a Deus, estava em comunhão com Deus, ele foi arrebatado, o veículo ficará desgovernado, o ônibus, o avião, o trem, empresas ficarão sem muitos funcionários. Numa casa, a Bíblia diz, estarão 2 numa cama, um poderá ser levado, um será levado, o outro será deixado. Não significa exatamente que obrigatoriamente um vai ser levado ou deixado, mas é um título de exemplo. Crianças pequenas, por exemplo, elas desaparecerão. Quando um casal tendo criança pequena, mesmo o casal não servindo a Deus, mas a criança está na fase da inocência, a criança será arrebatada, porque pela infinita misericórdia de Jesus, a criança é salva enquanto está no período da inocência. Pessoas estarão trabalhando no campo, ou na fábrica, ou no comércio, ou em alguma instituição. Algumas pessoas elas desaparecerão, enquanto que outras vão ali permanecer. E isso vai ser noticiado amplamente pelos meios de comunicação quando isso ocorrer. Quando isso for efetivado realmente, o mundo ele entra, as pessoas estarão perplexas, estarão atônitas, querendo uma resposta, e as respostas hoje que o mundo secular dá são respostas eminentemente humanas, dando, por exemplo, respostas mais superficiais ou as mais que podem trazer mais confusão na vida das pessoas. Por quê? Porque a resposta humana ela tem um limite, ela não traz a amplitude e não traz a compreensão exata daquilo que efetivamente ocorreu, tá? O homem sem Deus, ele não compreende as coisas do Espírito. O homem que não está em comunhão com Deus, ele não tem o entendimento, enquanto que muitas pessoas que tinham servido a Deus e que naquela época vão estar desviados, vão estar parados da graça, vão estar estacionados, eles compreenderão e eles falarão para as outras pessoas: foi a volta de Jesus, Jesus voltou, arrebatou a sua igreja. Agora, o mundo em si, quando eu falo mundo, eu falo do sistema organizado, falo das instituições, falo dos governos, falo das empresas, falo do mundo econômico. O mundo, ele tem uma série de desafios hoje que não consegue contornar e não consegue encontrar uma solução sozinho. Por exemplo, nós temos, posso citar como exemplo, questões na saúde pública, que o homem ele se vê em debate, em angústia, em perplexidade, ao menor indício de alguma coisa, de um vírus tão pequeno, já pode confundir a humanidade toda. Nós temos, por exemplo, um outro aspecto que eu cito como exemplo, que é a própria dengue, tá? Causada por um mosquito tão pequeno, mas que durante anos vem desafiando a humanidade, e a humanidade não consegue dar conta, os governos não conseguem. Governos
poderosos, países que têm uma influência enorme, não conseguem dar conta de um mosquito tão pequeno. Tá? Existem problemas, por exemplo, hoje, já que estão se evidenciando problemas da fome, do desemprego, recessão econômica e assim por diante, que são problemas que o homem não consegue intervir. Agora, no momento que Jesus arrebata a igreja, esses governantes mundiais, eles procurarão, através da ONU, através dos organismos internacionais, reunir-se e ver uma resposta unificada para esses problemas que estarão ocorrendo, ao mesmo tempo o desaparecimento de um povo, e eles procurarão encontrar uma solução paliativa, uma solução humana para os problemas da humanidade, ficando então, a Bíblia dá a resposta que eles vão encontrar e vão nomear uma pessoa, que essa pessoa, ele está, na realidade, com um período permitido por Deus, e a Bíblia faz questão de enfatizar que o selo foi aberto pelo próprio Cordeiro de Deus e permitiu isso, esse início da grande tribulação aqui na terra, e esse homem, investido então de uma coroa, ele tinha um arco, tinha uma coroa sobre si, que é o anticristo, vai ter um poder, e ele foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. No momento que ele informa que ele saiu vitorioso, ele sai com um ar transmitindo uma ideia de que ele realmente tem condições de enfrentar os graves problemas da humanidade nessa época. Quando diz aqui que saiu vitorioso e para vencer, que todos os dilemas, os desafios que existem hoje e que vão estar existindo mais evidentemente nesse período pós-arrebatamento da igreja, ele vai dar um sinal evidente, público, de que ele tem o controle da situação, vai se apresentar para a humanidade como alguém que tem condição de enfrentar isso e de trazer uma solução para a humanidade, de dar dias melhores para o povo. Portanto, vai ser uma pessoa, por esse texto a gente consegue compreender que ele vai ter uma capacidade de argumentação muito forte, uma pessoa que vai ter condição de encantar a humanidade, conquistar a humanidade pela sua oratória, pela sua forma de comunicação, e vai conseguir transmitir uma sensação de segurança na vida das pessoas ao confiarem nele. Quando a Bíblia diz que eles viram nele uma coroa, numa época hoje em que já reinado, império está assim praticamente em extinção, nós temos hoje presidente da República, nós temos primeiro-ministro, rei, imperador, nós temos salvo um ou outro caso isolado apenas na humanidade. Então é a época hoje dos governos mais fracos, dos governos de linha mais democrática, ou social-democrata, que são governos mais fracos. Agora, quando a Bíblia diz aqui que foi visto sobre ele uma coroa, ele restaura novamente o simbolismo de uma figura, de uma pessoa que ele tem um poder de soberano, de soberania. E ele vai estar evidente isso, ele vai demonstrar isso, que ele tem um poder soberano e que consegue realmente atingir esses graves problemas que afligem a humanidade nessa época. Ele vai apresentar um plano para estancar a fome, para resolver o problema da fome. Ele vai apresentar um plano para extirpar a corrupção da terra. Ele vai apresentar um problema que ele consegue apresentar um plano, ou melhor, que ele consegue trazer uma resposta efetiva para o grave caos na saúde pública, na segurança pública e assim por diante. Então, problemas que hoje afligem a humanidade, ele vai apresentar uma solução humana, mas ao mesmo tempo vai ser uma solução que o próprio inimigo vai estar agindo ali para enganar a humanidade, porque essa humanidade que vai estar ali foi deixado para trás. Quem estava salvo subiu no arrebatamento da igreja, enquanto que os ímpios vão estar ali e o inimigo vai usar essa pessoa, que é o anticristo,
anticristo, contra o Cristo, que ele vai se manifestar de tal forma, vai ter uma influência no mundo todo, vai ser aceito pelos outros governantes, vai ser uma pessoa que vai ter um poder reconhecido perante a comunidade internacional. Por isso, a Bíblia faz questão que foi-lhe dado uma coroa, foi visto uma coroa sobre ele, e saiu vitorioso e para vencer. Então, esse é nos momentos, nas semanas seguintes ao arrebatamento da igreja. Essa pessoa, ela é revelada. Essa pessoa, ela aparece no contexto mundial, apresentando-se como uma solução para os problemas da humanidade. E no versículo 3, logo após esse primeiro momento em que se manifesta essa pessoa, o anticristo, já nas semanas iniciais, nos meses iniciais, essa pessoa que ele vai ter um poder de convencimento extraordinário, uma pessoa que vai usar da mentira ardilosamente, essa pessoa que ele vai ser usado pelo inimigo para enganar a humanidade, porque nada que vem forjado pelo inimigo tem verdade em si. Tudo que sai das profundidades do inferno, tudo que sai do lado do inimigo, a Bíblia diz, Jesus mesmo falou, que o inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir. Portanto, ele vai ter uma aparência de justiça, vai ter o anticristo. Vai ter uma aparência de segurança, vai transmitir segurança? Vai, mas é mentira. Ele vai transmitir uma sensação de que ele realmente é justo, de que ele fala a verdade? Perfeitamente. Ele vai tentar transmitir essa impressão para a humanidade. Só que, no fundo, ele traz incorporado em si a mentira. Num primeiro momento se apresenta como um líder verdadeiro, honesto, justo, que são virtudes essenciais, mas imediatamente ele acaba usando isso para o lado da mentira, do engano, da perversidade e da morte. Versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, quem que abriu o segundo selo? O cordeiro. Note bem aqui. Ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. Então, quem abriu o segundo selo foi novamente o cordeiro. Cordeiro, que é Jesus. Então, quem que permitiu que o anticristo viesse para a terra? Foi Jesus. Se ele vai se apresentar na terra, é por permissão, por autorização de Jesus. Agora, o segundo selo abre novamente com a autorização do cordeiro. E saiu, olha o que saiu do segundo selo agora. E vi, saiu um outro cavalo, vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz na terra. Tirasse a paz na terra. E que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Observem bem nessas expressões, que aqui nós entramos agora no período, logo depois que o anticristo se apresenta, se manifesta, nós vemos João, ele olhou, ele viu um cavalo vermelho. Simboliza derramamento de sangue. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz na terra. Nesse momento, o anticristo, juntamente com todas as forças do inferno, ele já não está mais num cavalo branco, num cavalo de paz, como no primeiro momento, no primeiro selo. Ele está agora num cavalo vermelho. Agora já começa apresentando-se o período nebuloso, o período de terror na terra, permitido por Deus. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz na terra. Nesse momento já começa um período de angústia na terra. Isso provavelmente entre os 6 meses a 9 meses, a 1 ano, logo após o arrebatamento da igreja. Entra-se efetivamente esse período em que foi tirado a paz na terra e que se matassem uns aos outros e foi-lhe dado uma grande espada. Quando a Bíblia diz aqui que foi dado que se matassem uns aos outros, nós vemos aqui claramente na expressão da palavra
um aumento do número de mortes em decorrência de assassinatos, nas mais diferentes formas, homicídios, assalto seguido de morte, das mais diferentes formas, e diz aqui que é pela espada. Na época, o meio, a arma utilizada era a espada. Hoje nós temos armas bem mais eficazes e bem mais atuais, que serão usadas nesse período. Quando fala da espada, diz logo no final do versículo, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando fala de grande espada, onde as armas serão usadas abertamente, em larga escala, onde as pessoas elas tirarão a vida um dos outros, a falta de paz no coração. Dentro do coração ela se reflete para fora, transmite-se na ira, no ódio contra as outras pessoas, o marido achando que a mulher que é culpada de não ter pão dentro de casa, a esposa culpando o marido pelo grave contexto de desemprego que estão vivendo, o funcionário achando que o patrão que é o culpado por ele estar na situação difícil, o empregador, o patrão, achando que é o empregado que está com problema e por causa disso que a empresa está mal. Já a classe trabalhadora em geral culpando o governo, achando que o governo é responsável pela situação de pobreza da população que está ocorrendo. A própria questão das lutas sociais, um grupo social colocando a culpa no outro grupo social, isso trazendo conflitos tremendos, trazendo embates terríveis nessa época, um culpando o outro, querendo encontrar um culpado pelos grandes problemas que afligirão a humanidade nessa época. E isso que vai ocorrer no aumento do número de mortes, e foi-lhe dada uma grande espada, e que tirasse a paz na terra. As pessoas não terão paz nesse período. As pessoas viverão em angústia, um com o outro, com ira, com ódio, com rancor. E isso vai resultar em mortes, nesse período da grande tribulação. Veja bem, por isso que a Bíblia diz lá quando Jesus usa no capítulo 3 de Apocalipse, quando fala da igreja de Filadélfia, como eles foram fiéis, Jesus promete para eles, como foste fiel e guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, isso é uma prova de que no momento da grande tribulação a igreja não vai estar aqui, ela vai estar com Jesus na glória. Agora, aqui na terra, as pessoas não terão paz uma com as outras. Um grupo culpando o outro, filhos culpando os pais, pais culpando os filhos, marido culpa a esposa culpa o esposo, patrão culpa o empregado, empregado culpa o patrão, todos culpam o governo. Na realidade, hoje nós já vemos uma escalada de descontentamento, mesmo estando na época da graça, hoje, estando na dispensação, onde as pessoas podem buscar a salvação livremente, onde hoje o inimigo não tem ação plena aqui na terra, onde hoje nós temos o Espírito Santo agindo aqui na terra, nós já temos várias coisas ocorrendo, que são evidências disso que ocorrerá plenamente na grande tribulação. Agora, durante a grande tribulação, nós vamos ver o inimigo, ele desce, hoje ele está nos ares, dos céus ele desceu até os ares, quando ele rebelou-se contra Deus, hoje está nos ares, e durante a grande tribulação ele vai descer para a terra, e vai implantar o seu reino na pessoa do anticristo, depois do falso profeta, nós vamos estudar posteriormente, e ele vai estar reinando aqui na terra. Portanto, as pessoas não terão paz. A paz se extinguirá, e vai ser um período em que ocorrerá muitas mortes por causa da violência. Exatamente diz a Bíblia aqui, por causa da grande espada. Foi tirado a paz dos homens e foi dada uma grande espada
e as pessoas se matarão umas às outras. É a violência causando morte nesse período, logo após a tomada de poder, a assunção ao poder do governo anticristo, logo no primeiro ano da grande tribulação. Logo no primeiro ano da grande tribulação. Esse é o segundo selo. E eu quero deixar, meu querido irmão, que você com essa palavra, que está de forma bem clara, fique com os olhos atentos para os sinais que Jesus disse da sua vinda. Prepara-te. Jesus não quer que você passe pela grande tribulação, mas Jesus quer fazer com que você suba no arrebatamento e esteja livre da grande tribulação. Portanto, esse é o segundo selo, logo que ocorrerá durante o início da grande tribulação, no primeiro ano da grande tribulação, o cavalo vermelho, um assentado sobre ele, e foi-lhe dado que tirasse a paz na terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Meu querido irmão que me ouve, meu querido amigo, não queira descuidar da salvação que hoje é oferecido à tua vida. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor de todo o coração. Eu quero orar com você neste momento. Não queira ficar para a grande tribulação. Busque a Jesus hoje. Hoje Ele é o Salvador. Hoje Ele quer viver com você, quer ter comunhão com você e quer, na sua vinda, no arrebatamento da igreja, Ele quer levar você para junto de si. Ore comigo, querido irmão. Senhor Jesus, a Ti a honra e a glória. Eu quero Te louvar, Senhor, por esta oportunidade, neste momento de estudarmos a Tua palavra, falando desses momentos que se seguirão ao arrebatamento da igreja, que é o início da grande tribulação. Período de grande dor, período de grande angústia nas nações, período de desespero, Senhor. Mas eu venho Te pedir nesse momento humildemente, através do Teu Espírito Santo, trabalha nos corações, para que as pessoas que me ouvem nesse momento possam reconhecerem as suas falhas, possam pedir perdão dos seus pecados e possam reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas almas. Muito obrigado, Jesus, pela obra redentora da cruz do Calvário. Perdoa, Senhor, purifica, escreva o nome desses queridos irmãos no livro da vida e que não venham a passar pela grande tribulação, mas estejam contigo lá na glória. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, meu amado e querido irmão. E te convido na próxima semana para continuar nesse estudo falando sobre a partir do terceiro selo. Se você tem um familiar, um amigo, vizinho, colega que você queira ajudar, compartilhe esse vídeo e que isso sirva de bênção na vida de muitas pessoas. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.